Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, encontra-se no Hotel Marambaia, em Balneário Camboriú, hoje com o Dr. Rui de Mates, que é presidente do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil e é psicoterapeuta, entre muitos outros títulos que ele possui. Mas nós vamos conversar com o Dr. Rui como presidente do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil. Boa noite, Dr. Rui. Boa noite. É um prazer tê-lo no nosso programa, que, aliás, a Escola de Pais é o nosso grande norte para quem tem crianças para educar, quem tem filhos ou netos, ou alunos ou estudantes. Então, nós estamos sempre acompanhando o trabalho da Escola de Pais e sabemos de todos os benefícios que ela nos traz. Mas uma dúvida sempre persiste e as pessoas perguntam: quem é que pensa a linha filosófica que a Escola de Pais distribui no Brasil inteiro, né? Porque, felizmente, nós temos a Escola de Pais de norte ao sul. De norte ao sul do país. Boa noite, eu agradeço a atenção de vocês abrirem essa oportunidade para a gente poder conversar sobre a Escola de Pais, que na verdade, é uma doença que a gente adquire. É um vício, né? É um vício. Você entra, você dificilmente sai. A Escola de Pais ela é composta de 3 grandes organismos. A Diretoria Executiva Nacional, com presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim. É uma estrutura que organiza a escola do ponto de vista administrativo, jurídico e legal. Tem um conselho, que é um conselho fiscal, que é o Conselho Fiscal e Administrativo, que fiscaliza, como qualquer conselho fiscal, fiscaliza as ações da Executiva Nacional e bem como de todas as suas seccionais e de todas as entidades. E tem o Conselho de Educadores. A Escola de Pais está fazendo este ano agora, de 2015, o Congresso de número 52, que nós estamos pensando tendo educação de uma maneira geral. Educação de uma maneira mais simples, mais objetiva. A gente vive no país um momento muito complicado, né? Então, como é que se pensa isso? Quem é esse Conselho de Educadores, que seria o terceiro tripé, a terceira parte deste tripé? O Conselho de Educadores surgiu dentro da Escola de Pais, desde a sua fundação, em 1964, em São Paulo, com algumas pessoas que eram expoentes até então, da época deste momento, buscando métodos e metodologia para que a gente possa viver de uma maneira humana adequada com os pais. Então, assim, entre tantos, assim, as pessoas talvez mais conhecidas era a Madre Cristina, que era uma religiosa do colégio lá em São Paulo, e o Padre Charbonneau, Padre Corbeio. Esses são as pessoas iniciais, e alguns educadores, Oswaldo de Barros, enfim. Este era o primeiro Conselho de Educadores, junto com alguns membros da Escola de São Paulo, que depois virou Escola Nacional. Todos educadores, né? Todos educadores. Exatamente. Todos educadores. Ou profissionais da área de psicologia ou medicina, né, na área de psiquiatria. Aí o Conselho foi seguindo, né? E este Conselho tem como atribuição determinar o norte e a filosofia da Escola de Pais. Então, os círculos e os temários que vocês já devem ter comentado, os temas, o que é feito, como é feito, quais são as respostas. Às vezes não temos respostas, mas na maioria das vezes as temos, né? E este Conselho atual, da qual eu presido junto com a minha esposa Regina, de uma forma de muito orgulho, que foi feita uma eleição dentro do próprio Conselho. A gente já fazia parte do Conselho como conselheiro, e aí fomos levados ao cargo de presidente para esse biênio 2012, 2013, 2014, 2015. O Conselho é formado atualmente por 18 pessoas, tendo todos casais, todos são casados, tá? E 2 padres que já vêm de algum tempo dentro do Conselho. Todos são educadores, todos trabalham em consultório, em Secretaria da Saúde, em escolas, em universidades, são palestrantes,
tem contato no dia a dia com violência, cultura da paz, com o desenvolvimento da juventude, com as alternâncias do nosso Estado de Direito. Então, são membros que nós nos reunimos normalmente uma vez por mês para discutirmos e divergirmos entre nós. Que acho que é importante que vocês saibam que a gente não tem normalmente uma Todos coisa... a mesma linha. A gente discute muito, Exato. A gente coloca muitas posições e a gente vai buscando, junto às bases da Escola de Paz, qual é o caminho do próximo congresso. Então, nos indicam que agora é a educação de uma maneira mais simples. Nós já tivemos 51 congressos, já tivemos 51 temas diferentes, que passa por família, que passa por violência, que passa por droga, sexualidade, né? Então, você tem um escopo muito grande de processos educativos. Aí esse conselho se reúne mensalmente, a reunião demora em torno de umas 4 horas, mais ou menos, quando não mais. E aí a gente alguém lança, olha, para o próximo congresso acho que alguém sugeriu X palestra. Agora mesmo, no final desta nossa de hoje, já me sugeriram o nome de um médico de Campinas que fala sobre a educação infantil, né? Então, vou levar ao conselho, vamos ver quem é essa pessoa, se ela está afinada com os nossos princípios éticos e filosóficos, e aí, em si, a gente convida para o nosso congresso. Então, esses casais normalmente têm uma frequência de quase 100%, porque como a gente se reúne em São Paulo às vezes é complicado, trânsito, violência, às vezes não vem todo mundo, mas normalmente vem de 15 a 16 pessoas. E aí a gente passa a discutir, e é deste conselho que sai e que emanam todos os processos da Escola de Paz. Aí a gente monta o boneco do congresso, passa para a diretoria executiva para eles processarem o local, locação, pessoas, passagem, enfim, toda a infraestrutura. Viabilizar o próprio congresso. E nós estamos no congresso todos, não é bem fiscalizando, mas olhando as pessoas que vêm nos transmitir e podendo participar e podendo colaborar e vendendo, entre aspas, a nossa Escola de Paz para o Brasil inteiro. Então, essa é a função do Conselho de Educadores, basicamente. É trazer a filosofia aonde nós buscamos criar pais e cidadãos melhores para o mundo em que vivemos. Essa é a função. Doutor Rui, mas assim, a Escola de Paz me parece que hoje tem muito mais trabalho, porque eu acho que todas as etapas, todas as décadas que nós vivemos nesses últimos anos, elas foram complicadas dentro das suas peculiaridades. Mas me parece que hoje é muito mais trabalhoso se pensar a Escola de Paz. Porque a educação toda, eu acho que está complicada, né? Os pais estão perdidos. Eu brinco sempre muito aqui no programa e digo assim, não tem que educar as crianças, tem que educar os pais. Sim. Né? Porque as crianças e os adolescentes, e depois, consequentemente, a juventude, já é reflexo de uma educação que ou faltou, ou tem problema, ou alguma coisa aconteceu. Veja, nós estamos hoje numa época em que a internet domina todo o princípio da comunicação, né? A internet mudou toda a dinâmica relacional. Com certeza, dinâmica familiar principalmente. Principalmente, né? Dinâmica familiar, novelas, crimes, violências, enfim, tudo Diálogo. Que acontece, diálogo, Respeito. Você vê ou pela internet ou você vê pela própria mídia. Então, nós já estamos pensando na Escola de Paz, só que esse é um projeto mais ambicioso e que envolve um custo econômico mais complexo. De começar a fazer os próprios círculos e temários e palestras mais abertas via internet. Já que o jovem usa da internet, usa da mídia, nós também temos que usar. Grande ideia. Né? Então nós já estamos pensando, o Conselho de Educadores já está pensando, o que nós vamos dar? Uma aula? Ou vamos fazer um ciclo de debate entre 3 ou 4 dos conselheiros, com algumas pessoas de fora, meia hora, 1 hora, 20 minutos? Como seria isso? É direto pela internet? Isso vai online? Isso grava e depois cada um repica? Faz em CD? Então nós estamos estruturando, nós já tivemos uma conversa
há um ano e pouco atrás, com a TV Cultura de São Paulo, Ah, ótimo. que eles têm lá todo um setor de educação Exato. muito bem montado. CPFL Cultura. Isso, nós estamos lá conversando, já tivemos 2 reuniões com eles. Estamos viabilizando o custo, porque lá, apesar de ser uma TV educativa estatal, existe um custo. Exatamente. Né? E nós estamos atrás de angariar recursos do governo municipal, estadual e federal, para que a gente possa entrar junto com a tecnologia. Hoje, vindo aqui para o balneário de avião, eu estava sentado na última fileira do avião. E aí, por algum motivo, acho que alguém resolveu que todas as crianças e adolescentes do avião tinham que ficar lá atrás. E aí tinha uma meia dúzia de uns 8 ou 10. A hora que a aeromoça liberou para que eles usassem os aparelhos, todos tiraram um mini-pad ou um iPad e entraram lá e começaram a jogar ou fazer, já que você não pode ter a comunicação externa. Então ali tinham 10 jovens, meninos e meninas, entre 7, talvez, e o mais velho devia ter 12, todos sentados do meu lado, na minha frente, e vieram o voo inteiro tranquilos, sem alteração, mas focado naquela tela. Então aquela tela virou quase que uma dona de um espaço. Então nós temos que entrar nesta tela para que esse jovem nos veja, para que esse pai nos veja. O mundo está mudando com muita rapidez, o Brasil está mudando com muita rapidez e ainda nós sofremos um problema que eu acho que é uma falta grave de ética e de respeito dentro do país. Isto é muito sério, porque você forma gerações que vão se abrindo como se fosse um delta de um rio. Eles saem do mesmo lugar, mas chega lá na frente e vai cada um para um canto. E aí começam essas barbáries que a gente vê diariamente no país inteiro. Não é um lugar que é melhor, um lugar que é pior. Nós deixamos que a ética se perdesse dentro do país. A ética moral, a ética social e a ética política. E a Escola de Pais vislumbra alguma coisa que possa mudar esse cenário? Sim, com certeza. Se a gente não acreditasse nesse projeto, não faria sentido a gente fazer parte da Escola de Pais. Exatamente, pensar, né? O que nós pensamos sempre é que a educação deve vencer. Então, quais são os projetos educativos? Não são os projetos mirabolantes, são os projetos mais simples que aproximam o pai, a mãe do seu filho. O pai com a segunda esposa ou a mãe com o segundo marido, com o seu filho, com outro filho. Às vezes você tem aí famílias que têm 2 ou 3 filhos, um é de um casamento, outro de outro casamento, e muitas vezes convivem numa grande harmonia. Outras vezes dá umas confusões. No início, normalmente, até se acertar, dá uma confusão. Então, qual que é a nossa meta? É fazer com que as pessoas possam viver felizes e que esta ética e esta moral e esta educação sejam preservadas. Porque aonde não há educação, existe o desrespeito. Aí a pessoa fura a fila, se acha no direito de fazer o que quiser, desrespeita o idoso, né, que é uma coisa muito grave que acontece no país. Então, existe uma frequência de normatização, e é isso que a gente busca dentro do Conselho. E de uma maneira, eu te diria que até de uma forma um pouco rígida e bem formal. Educação é educação, horário é horário, sim é sim e não é não. Não pode ter muita flexibilização. Por quê? O adolescente ou o jovem ou a criança mesmo pequena, ela negocia o que lhe é mais conveniente. Não tem dúvida que ela negocia. Se você vai pedir lá um crédito imobiliário num banco, você vai procurar 3, 4 bancos para ver que te dá menor taxa, que te dá maior prazo, que te dá melhor facilidade para você cumprir com a tua obrigação. A criança faz igual. Ela não é diferente, ela só é criança. Ela só é adolescente. E hoje, o adolescente de hoje, ele é muito mais ligeiro que o adolescente da década de 90, do que a década de 70, do que a década de 50. Com certeza, tem mais informação, né? Muito mais informação. Ele tem informação pela própria, a própria internet, que muitas vezes fala, isto veio destruir o mundo. Eu não sei se veio destruir. Talvez quando as pessoas andavam com... O serviço público era de carroça, com um cavalo, quando colocaram o bonde, e esse pessoal vai perder, a modernidade vai acabar. Aí não acabou, aí tiraram o bonde, colocaram o ônibus, aí colocaram outro tipo de ônibus, agora já tem aéreo não sei o quê. Não acaba, é só uma evolução. Se transforma, né? Ela só se transforma.
e as pessoas se readaptam. E elas têm que se readaptar, porque não se readaptando, elas começam a ficar fora. E ficando fora do contexto, você não consegue participar. Né? Então, a velocidade com que as coisas aconteceram, e aí você fala de um estado, e esse estado de Santa Catarina é um estado pioneiro no Brasil em várias coisas, né? Essa tua região e a região deste Planalto é riquíssimo de cultura, de pessoas, mas a velocidade das coisas aconteceram. Se você imaginar na década de 50, ou seja, 60 ou 70 anos atrás, que não é muita coisa se você pensar em termos históricos, né? Você tinha um liquidificador na casa. E olha, quando tinha um liquidificador estava bom demais, e talvez um radinho que demorava meia hora para esquentar. Hoje, você não tem casas, na média nacional, que não tenha micro-ondas, liquidificador, batedeira, multiprocessador, rádio não sei de que jeito, várias televisões, né? Isso demanda um monte de coisas, então demanda até o próprio isolamento. Porque quando antes havia uma TV, ficava todo mundo centrado naquela TV. Ah, mas quando não tinha TV, ficava todo mundo sentado na rua conversando. Sim, ficavam. Né? E quando não tinha isso, devia ter alguma outra coisa lá para trás. Aí veio aquela TV mais antiga, de válvula, ficava todo mundo branco e preto, não dava para enxergar direito, chiado. Hoje, aí foi aumentando. Hoje você pega, na média nacional, as casas têm 3 televisões. E algumas vezes de plasma e de LED. Que no começo, aí, há 5 anos atrás, era caríssimo e que hoje já não é tão caro. Né? Então, isso evolui. Então você tem TV hoje com smartphone, que você conecta aqui, funciona lá, entra na internet, e o jovem tem muita facilidade, porque ele não tem medo do erro. E o adulto, o pai, tem medo do erro. Ele acha que vai mexer no computador, e às vezes até a gente mesmo, né? Vai apertar lá, será que aperta o negócio, explode, some? Né? O adolescente vai lá, né? Eles pegam um telefone celular e digitam com uma facilidade incrível e numa nova linguagem dentro da língua portuguesa. Né? Isso é uma coisa que a gente vê os linguistas, os professores de português que assistem o teu programa, devem ficar assim, virando no túmulo, porque eles criaram uma nova forma de linguagem. Com certeza. Né? E que é muito mais rápido de você. Se você pensar na forma de comunicação, ela realmente é muito mais rápida. Se você pensar na lógica, na estrutura da frase, está tudo errado. Né? Então o jovem vai puxando o próprio gramaticalmente não combina, exatamente. Mas na prática ela atinge muito mais, com né? certeza. A própria extensão que você vê hoje, às vezes você vê algumas artistas nacionais, internacionais, fazendo fotos íntimas. Você acha que aquilo é simplesmente uma foto íntima entre ela e alguém? Ou isso é para sair numa internet e depois eu vou lá reclamar que saiu, que invadiram, que... Então, o jogo sempre tem 2 lados da moeda, ele não é de um lado só. Né? E a velocidade com que isso acontece é de uma forma intensa. Com certeza. Doutor Rui, mas eu gostei que o senhor falou que uma das soluções é a educação, talvez a principal, mas essa educação é a família que vai implementar. Né? E há uma confusão, do meu ponto de vista, entre educação e ensino. Então, os pais, eu acho que têm jogado muito essa responsabilidade para a escola, para os professores, e é onde talvez seja a base do conflito. Né? Porque daí a criança chega à escola sem educação, buscando o ensino, e aí os professores têm que se virar e dar educação e ensino. Né? E muitas vezes ainda contra os pais. Contra os pais. O que a gente entende enquanto escola de pais e como na minha profissão de psicoterapeuta, quem educa é pai e mãe. Na falta desses, avós, tios, e às vezes na falta desses, família, ou na falta de tudo, o Estado, infelizmente, tem que educar. A escola é um lugar de ensino, de você aprender cultura e de você aprender conhecimento. O professor, ele não tem, em tese, a obrigação de lhe dar educação. Sente de perna fechada, coma de boca fechada, faça isso ou faça aquilo. Isso não é função do professor. Exatamente, quer dizer, ele pode reforçar e cristalizar os valores, mas aqueles Exatamente. Que se trazem de casa, né? Aqueles que trazem de casa. E aí, agora sim, a junção da escola enquanto sua orientação educacional, orientação pedagógica, junto com as famílias, é uma coisa coadunada. Tá? Assim sim o professor pode ajudar
Claro. Complementar. Agora, matemática, português, geografia, história e todas as outras matérias, inglês, espanhol, que ele tem que dar isto, ele é formado para isto. Ele não é o fato dele ser chamado de educador que ele tenha que mostrar noções de educação e higiene. É a mesma coisa de higiene. Higiene você aprende em casa. Né? Pode ser que a escola reforce campanhas públicas de como escovar o dente, leva lá aquela escova grande, vai lá o boneco da empresa de pasta de dente. Tudo bem, você motiva tudo isso, mas esse princípio básico de educação e respeito você aprende em casa. Principalmente o respeito, né? Com certeza. O que respeito, aí vem os outros. Sim, que quando você começa a perceber, né, você vê que hoje o professor mesmo ele é desrespeitado, porque em algumas vezes ele se desrespeita enquanto professor. E o aluno, que é maioria, 25, 30, 35 em sala de aula, Salas superlotadas, né? As salas são grandes, 35 alunos. Numa fase de adolescência, por exemplo, é difícil de você conter. Não, normalmente são 40, 45. E eles têm todos os hormônios atacados, né? Porque está tudo mudando hormonalmente. Então não é fácil. Muitas vezes a escola é cansativa. Então falta criatividade no processo educacional. Isso sim é um erro da escola e um erro do professor. Porque o professor tem que competir com todas as tecnologias que estão surgindo, né? E tem que saber dessas tecnologias. E eventualmente, se ele preparar uma aula em que a tecnologia falhou, porque o pendrive sumiu, porque a luz não sei o quê, ele tem que dar a mesma aula sem aquela tecnologia. A tecnologia não é essencialmente a base master da nossa vida. A base master da nossa vida está na nossa inteligência e na nossa percepção. E o professor tem que ser rápido também, porque ele tem que mandar por e-mail já antes. Exatamente. A matéria que vai ser dada no dia seguinte, quer dizer, claro. Os alunos já vêm sabendo o que vai ser tratado, já tem perguntas prontas. Então a senhora vê aqui. É um outro ritmo. No passado recente, eu ainda sou desse tipo de professor do passado recente também, que você não usava e-mail para mandar nada para aluno, você preparava a sua aula e ia dar a sua aula, ou no colegial, onde eu dei aula há muitos anos, ou na própria universidade. Hoje você prepara a aula, põe na internet, põe não sei aonde, o aluno já vai sabendo e eventualmente isso, talvez muito progressivamente, até o desinteresse, né? Porque você vai, eu já sei, ele já pôs lá, exatamente. Depois eu pego na internet, aí eu copio e colo, né? Que é uma das coisas que eu sempre combati, é assim, eu não aceito o trabalho da internet na faculdade. Porque copiar e colar eu não vou ficar lendo a mesma coisa o tempo inteiro. Então eu limito. Não pode. Você tem que criar de um outro jeito. Não adianta mudar a letra, não adianta pôr... Não, tem que dizer com as suas palavras exatamente. aquilo Eu quero que você escreva menos, mas com as tuas palavras. Porque para falar o que o outro falou e repetir, literalmente, inclusive é uma cópia, né? É roubo de ideia, roubo de aprendizado. Então, esta para mim é a função da escola. A função da escola, ela é abrangente nesse sentido e acolhedora da própria família enquanto estrutura social. Enquanto estrutura social, sim. As festas que a escola promove, quermesses, festas, enfim, inúmeras festas que a escola pode promover, agregando a família. A escola tem que ser um lugar de prazer. Trabalhar junto, né? Trabalhar junto. A escola tem que ser um lugar de prazer. Não pode ser um lugar de sofrimento. Né? Bem recente, muitos pais ainda devem lembrar das palmatórias que os professores davam. Então aquilo se tornava uma tortura, né? Uma agressão física, ainda com varinha lá que batia. Né? Muito que estão escutando o teu programa deve se lembrar da sua infância. Claro que hoje isso não cabe mais, não faz mais sentido, porque a escola tem que ser um lugar de prazer. Um prazer em todos os sentidos. A própria palavra escola vem a sua origem é a alegria. Alegria, com certeza. Então, e a escola que não tem alegria e a aula que não tem alegria, ela fica muito chata. E não tem matéria que não tenha alegria. Né? Hoje, estando na sala de espera do aeroporto, tinha lá uma TV em que mostravam os alunos da fundação, presos adolescentes. Eles entraram na internet. São meninos privados da liberdade, entraram na internet num campeonato de matemática. E eles ganharam um campeonato de matemática, agora eles vão para uma divisão estadual de um campeonato de matemática visto pela internet. Eles aprenderam a matemática na internet, eles buscaram o prazer da prova e aprenderam sozinho, porque... E tiraram proveito, né? Porque tem um lado positivo. Exatamente. Vou deixar um minuto para as suas palavras finais. Eu quero agradecer a oportunidade que você deu à Escola de Pais do Brasil, dentro desse Encontro Regional Sul. A Escola de Pais do Brasil está aberta a todos os pais, professores, orientadores,
responsáveis pelas cidades, prefeitos, precisar, nos procure. O nosso, está aqui, ó, escoladepaisdobrasil.org.br. Agora a gente usa a tecnologia. Só nos mandar um e-mail, a gente entra em contato, vê se tem uma escola próxima, enfim. Nós estamos há 52 anos buscando ajudar os pais. Muito obrigado pela sua atenção. E para você que esteve conosco, um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando então o Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma